fenômenos de hipermnesia, adivinhações, descobertas misteriosas de objetos perdidos, inspirações felizes, pressentimentos exatos, intuições justas, resumindo, automatismos teleológicos de todo o gênero. Ela possui num alto grau a cunhagem do gênio que constitui uma compensação mais do que suficiente dos inconvenientes que resultam das distrações e ausências momentâneas que acompanham suas visões e que na maioria dos casos passam desapercebidas. No desenvolver das sessões, em que as transformações mais profundas não apresentam qualquer inconveniente, sofri uma espécie de auto-hipnotização que produzia estados letárgicos e sonambúlicos variados. E quando se acha só e ao abrigo de qualquer interrupção, tem visões espontâneas, durante as quais aproxima-se ao estado de êxtase. Experimenta, durante as sessões, alucinações positivas e negativas e anestesias sistemáticas, de forma que, por exemplo, deixa de ver qualquer pessoa presente, especialmente a destinatária das mensagens que se elaboram durante o curso da sessão. Dir-se-á que uma incoerência como a que caracteriza os sonhos preside o trabalho preliminar da desagregação, graças à qual as percepções normais se acham arbitrariamente divididas ou absorvidas pela personalidade subconsciente, em busca de materiais para compor as alucinações que prepara. O seguir, ao se iniciar a sessão, o único ator é o guia de Helene, Leopold, pseudônimo de Cagliostro, que fala e escreve através dela e que provavelmente não é, na realidade, mais do que a forma desenvolvida de sua personalidade secundária. Efetivamente, Helene tem, às vezes, a impressão de converter-se momentaneamente em Leopold, Pag. 117. Flournoy compara esta sensação com a experiência de Utout, Proceedings of TSPR, 11, Pag. 399, que sente converter-se no seu próprio pai, manifestando-se através dele. Leopold, diz Flournoy, manifesta, certamente, um aspecto muito honrado e amável do caráter da senhorita Smith, que, tomando-o por guia, seguiu inspirações que se encontram, indiscutivelmente, entre as mais elevadas de sua natureza. Pag. 134. O alto teor moral dessas comunicações automáticas, sobre as quais tanto insiste Flournoy, é um fenômeno digno de consideração. Não quero, com isso, dizer que pareça especialmente estranho no caso da senhorita Smith. Esta parece uma pessoa de espírito realmente equilibrado. Não nos assombra encontrar seu eu subliminar tão isento de crítica como seu eu supraliminar. Mas, na realidade, a observação que Flournoy faz é de aplicação muito mais ampla. O alto valor moral, quase universal das manifestações automáticas primitivas, consideradas quer como comunicações espirituais, quer como procedentes do mesmo sujeito, não foi ainda, que eu saiba, devidamente esclarecido ou explicado de modo satisfatório. Mencionarei aqui 2 pontos que me interessaram sobremaneira e que considero interessante destacar. Em primeiro lugar, li numerosos sermões e outros ataques contra o espiritismo, nome pelo qual se designam, geralmente, todas as manifestações automáticas. E não estou lembrado de um só exemplo em que se tenha citado em apoio desses ataques alguma passagem de teoria moral, baixa, cruel ou impura, e este é o segundo ponto sobre o qual quero chamar a atenção. Os ataques foram sempre deste gênero que, aos olhos do filósofo, é, antes, elogioso para os escritos atacados. Porque parece que nenhuma das diferentes igrejas conflitantes conseguiu apresentar em favor de seus dogmas as provas demonstradas pelas mensagens automáticas. Os diferentes controversistas, quando sinceros, admitiram o engrandecimento moral, mas partindo de pontos de vista opostos, estão concordes em deplorar a ignorância teológica. A doutrina da reencarnação, ou das vidas sucessivas transpassadas por cada alma neste planeta,
inspira a maior parte das comunicações recebidas pela senhorita Smith. O simples fato de que Platão e Virgílio compartilhassem dessa doutrina demonstra que não revela nada que contrária à melhor razão e aos mais elevados instintos do homem. É certo que não é fácil estabelecer uma teoria que atribua a criação direta dos espíritos a fases tão diversas de adiantamento como aquelas em que esses espíritos entram na vida terrestre sob a forma de homens mortais. Deve existir uma certa continuidade, uma certa forma de passado espiritual. No momento, não possuímos qualquer prova a favor da reencarnação e nosso dever é mostrar que sua confirmação num determinado caso, o da senhorita Smith, por exemplo, constitui um argumento a favor da autossugestão mais do que a inspiração exterior. Todas as vezes que os homens civilizados receberam o que consideravam como uma revelação, que, em sua expressão mais pura, foi um pouco truncada, dedicaram-se, naturalmente, a completá-la e a sistematizá-la, na medida do possível. Com isto, almejavam 3 fins. A. Compreender o maior número possível de mistérios do universo. B. Justificar, no que fosse possível, a conduta do céu, com respeito aos homens. C. Apropriar-se, no possível, do benefício e dos favores que os crentes deveriam poder retirar da revelação. Por todas essas razões, a doutrina da reencarnação teve muito apoio em mais de um país e época. Mas, em caso algum parecia alcançar a sua finalidade como na revelação, por assim dizer, através da escrita automática. Para citar um exemplo histórico, um vigoroso pregador da nova fé, conhecido pelo nome de Allan Kardec, retomou a doutrina da reencarnação, substituindo-a, segundo o que é passível de crédito, pela sugestão extrema exercida sobre o espírito de diferentes escritores automáticos e a expõe em obras dogmáticas que exerceram enorme influência, principalmente nas nações latinas, graças à sua clareza, sua simetria e seu intrínseco bom senso. Mas os dados compilados eram totalmente insuficientes e o Livro dos Espíritos deve ser considerado como um ensaio prematuro para formular uma nova religião, para sistematizar uma ciência nascente. Acredito, juntamente com Flournoy, que o estudo desta obra deve ter influenciado, diretamente ou não, o espírito da senhorita Smith, nela provocando a crença nas encarnações anteriores ao seu destino e às suas atuais sensações. De modo geral, cada encarnação, tendo sido a última bem empregada, constitui um certo progresso na existência geral do ser. Se uma vida terrestre foi desperdiçada, a vida terrestre seguinte pode vir a ser a possibilidade de uma expiação ou do exercício mais amplo de uma virtude especial que não foi adquirida, senão de uma forma imperfeita. Dessa forma, a vida atual da senhorita Smith, numa posição bem humilde, pode ser considerada como uma expiação pelo excesso de orgulho de que dera mostra na sua última encarnação, quando foi Maria Antonieta. Mas esta menção concernente a Maria Antonieta nos coloca no caminho do risco que faz correr essa teoria, favorecendo as pretensões dos sujeitos de descender de uma linhagem ilustre e de antepassados espirituais. Pitágoras pretendia que seu eu passado encarnara num herói secundário, Eufurbo. Em nossos dias, Anna Kingland e Edward Maitland pretendiam ter sido nada menos que a Virgem Maria e São João Batista. E Victor Hugo, deveras inclinado a essas automultiplicações, se apoderou da maioria dos personagens importantes da antiguidade que pode relacionar entre si, cronologicamente. Em cada caso, a personificação apresenta notáveis rasgos, mas também em cada caso, basta uma análise mais ou menos atenta para afastar a ideia de que nos encontramos na presença de uma personalidade que realmente viveu numa época anterior, habitou outro planeta, fazer-nos ver através desses fatos os efeitos da criptomnese, palavra pela qual Flournoy define a memória subliminar, e desta capacidade inventiva subliminar que já nos é deveras conhecida.
Flournoy não foi o primeiro a se ocupar da senhorita Smith. Antes dele, Lefebvre, de Genebra, publicou sobre o mesmo tema nos Anais de Ciências Psíquicas, março a abril de 1897 e maio a junho de 1897, 89 artigos nos quais se esforçava por provar o caráter supranormal da capacidade da senhorita Smith, a qual acreditava-se realmente tomada por espíritos e admitia a realidade de suas encarnações anteriores, como de sua linguagem extraterreno-marciana. Após a leitura de seus artigos, deixei-os de lado por se mostrarem pouco concludentes, especialmente por causa das considerações sobre a linguagem, a qual Lefebvre parecia especialmente inclinado, considerações que me soaram falsas até o ponto de despertar dúvidas sobre todos os argumentos formulados por um autor que era capaz de acreditar que os habitantes de outros planetas falavam uma língua semelhante ao idioma francês e era formado por palavras como quiser por quel, quiser por quele, verteste por voir, veste por vous, verdadeiras expressões do fantástico infantil. Como prova da consistência e realidade da linguagem extraterrestre, Lefebvre cita o seguinte fato: uma das primeiras que tivemos, Métiche, que significa Monsieur, é, mais tarde, encontrada com o sentido de homem. Isto é, através de uma ingênua imitação do idioma francês, Hélène, após transformar Monsieur em Métiche, mudou les Messieurs em sei Métiché. E o autor reconheceu que essa língua surgiu independentemente de todas as influências que formaram a gramática terrestre em geral e o idioma francês em particular. E inclusive, depois que Flournoy refutou esse absurdo, vi que os jornais falavam dessa língua marciana como de um assombroso fenômeno. Pareciam acreditar que se a evolução de outro planeta resultou no aparecimento da vida consciente, esta vida consciente devia ser de modo a nos proporcionar, sem dificuldades, que nela entremos trazendo na mão um livro de Ollendorff de conversação, NCM a que os homens são bons, etc. Para quem estudou o automatismo, isto sugere a ideia irresistível de um trabalho subliminar realizado pelo próprio sujeito. É um caso de glossolalia, e nós desconhecemos qualquer caso mais recente, desde o caso semimístico dos milagres de Cevenes, onde um linguajar desse gênero nada mais é do que um jargão ininteligível. Tive em minhas mãos diversos escritos hieróglifos, realizados automaticamente, acreditando que representavam a escrita japonesa ou a de um antigo dialeto do norte da China, mas os técnicos não avisados, aos quais submeti esses escritos, mostraram-me, rapidamente, que se tratava de vagas recordações de parágrafos que enfeitavam as bandejas de chá vindas do Oriente. Parece-me totalmente impossível que um cérebro possa receber, telepaticamente, qualquer fragmento de uma língua que não aprendeu. Pode-se dizer, de maneira geral, que tudo o que é elaborado, completo, audaz, parece obra subliminar, enquanto que tudo o que provém do exterior é fragmentado, confuso e tímido. A particularidade mais interessante do idioma marciano é sua formação exclusivamente francesa, o que provaria ter sido elaborado por um espírito familiarizado com o idioma francês. Mas a senhorita Smith está longe de ser poliglota. Recebera, quando criança, algumas aulas de alemão, o que nos induziria à curiosa suposição de que o idioma marciano foi inventado por algum elemento de sua personalidade, anterior às lições de alemão. O fato da natureza primitiva das diversas elucubrações hipnoidais da senhorita Smith, diz Flournoy, pág. 45, e as diferentes etapas da vida às quais pertencem parecem-me constituir os pontos psicológicos mais interessantes de sua mediunidade, no que tende a mostrar que essas personalidades secundárias são provavelmente, quanto à sua origem e, ao menos em parte, fenômenos de reversão, relacionados à personalidade comum, sobrevivências ou retornos momentâneos a fases inferiores superadas após um tempo, mais ou menos longo,
e que, normalmente, deveriam ter sido absorvidas pelo desenvolvimento do indivíduo, ao invés de se manifestar exteriormente através de estranhas proliferações. Da mesma forma que a teratologia esclarece a embriologia, que, por sua vez, explica a teratologia, e ambas, reunidas por sua vez esclarecem a anatomia, igualmente, se pode esperar que o estudo do mediunismo nos proporcionará uma clara e fecunda noção no que concerne à psicogênese normal, que, por sua vez, nos permitirá compreender melhor as aparências desses fenômenos singulares, de forma que, finalmente, a psicologia terá um conceito melhor e mais exato da personalidade humana. A capacidade a que nos referimos, a de evocar estados emocionais muito desaparecidos, parece-me eminentemente característica do gênero poético e artístico. O artista deve aspirar a viver no passado com maior intensidade do que no presente, a novamente sentir o que em outras ocasiões sentiu e, inclusive, a voltar a ver o que já vira. As recordações visuais e auditivas ativadas na sua totalidade se convertem em alucinações visuais e auditivas, e este ponto de absoluta alucinação poucos artistas desejam ou podem atingir. Mas a memória emocional e afetiva pode, em algumas naturezas privilegiadas, readquirir toda sua antiga clareza, em benefício da arte, e inclusive, quando o próprio homem já é capaz de sentir as emoções que voltam, semelhantes nisto a certas imagens lembranças ópticas, podem superar as emoções originais. Mas voltemos à senhorita Smith. Uma de suas encarnações anteriores foi a de uma princesa indiana, e essa encarnação oferece um problema linguístico de um gênero algo diverso. Escreveu alguns caracteres sânscritos, pronunciou certas palavras sânscritas, misturadas, é certo, a um jargão quase sânscrito e que não ultrapassava o que a boa memória pudesse reter olhando, durante algumas horas, uma gramática sânscrita. Porém, Helene, cuja boa-fé é atestada em todas as partes, e que ela acreditava com toda a sinceridade na hipótese espírita, afirma não ter nunca consultado uma gramática dessa língua. Por outro lado, as minuciosas investigações realizadas por Flournoy sobre os incidentes da história ou pseudo-história hindu, nos quais está baseado o relato dessa encarnação, fazem parte de uma passagem de um livro raro e esgotado de Malé sobre a Índia, livro que a senhorita Smith afirma jamais ter visto, coisa que nos parece bastante provável. Esse conhecimento se manifesta de modo a indicar uma grande familiaridade com as coisas do Oriente, e os sons e os gestos quase indianos são empregados com grande verossimilhança. Não necessito entrar nos detalhes da encarnação mais moderna e acessível de Maria Antonieta. Nos fatos citados, esse problema se encontra reduzido à sua forma mais simples, e vou formular aqui, o mais breve possível, uma teoria que Flournoy não usou. Estou de acordo com ele em considerar fantástica toda a novela hindu, mas não tiro a conclusão de que a senhorita Smith viu, sem ter consciência disso, a história de Malés e uma gramática sânscrita e considero como provável que os fatos que o livro de Malés e a gramática comportam tenham chegado a seu conhecimento por clarividência, através de seu subliminar. Passo dessas novelas reencarnacionistas para certos fenômenos menores, mas igualmente interessantes, que Flournoy chama automatismos teleológicos. Certo dia, diz Flournoy, pág. 55, em que a senhorita Smith se propunha de ser um objeto grande e pesado de uma estante alta, não o pôde fazer, pois ficou com o braço no ar durante alguns segundos, como que petrificada e incapaz de se movimentar. Considerou aquele fato como uma advertência e desistiu de seu intento. Numa sessão ulterior, Leopold confirmou que fora ele quem a impedira de alcançar o objeto, porque era demasiado pesado para ela e ter-lhe causado algum acidente. Numa outra oportunidade, um vendedor que procurava, em vão, uma amostra, perguntou a Helene se sabia onde teria ido parar.
Mecanicamente, e sem refletir, ela disse que a enviaram a MJ diante da casa. No mesmo instante, viu traçado sobre o assoalho o número 18 e acrescentou inconscientemente: há 18 dias. Aquilo era totalmente improvável, mas resultou exato. Leopold não se recordava desse fato e não parece ter sido autor desse automatismo criptominésico. A senhorita Smith viu também a aparição de Leopold, que lhe vedava um caminho que se propunha seguir, e isto em circunstâncias tais que, se houvesse tomado aquele caminho, é provável que viesse a se arrepender. A questão seguinte é saber se uma capacidade supranormal qualquer se manifesta nos fenômenos que nos apresenta o caso da senhorita Smith. Parece existir nele um certo grau de telepatia. Pag. 363 e seguintes, como na sessão em que vi um lugarejo situado sobre uma colina coberta de vinhas e um ancião vestido burguesmente que descia a colina ao lado de um caminho de pedras. Quando lhe perguntaram os nomes do lugarejo e do ancião, escreveu, para o primeiro, Xenaz, e para o segundo Chamontet-Sindic. Dias depois viu o mesmo senhor acompanhado de outro que disse ser o cura do lugarejo, cujo nome escreveu, Burner Salute. Das informações tomadas a seguir, constatou-se que Xenaz é um lugarejo desconhecido situado na Alta Savoia, a 26 quilômetros de Genebra, que um homem de nome Jean Chamontet foi síndico desse lugarejo em 1838 e 1839 e um homem de nome André Burnier foi cura de 1824 a 1841. Os dois nomes figuram no livro de registro de nascimentos, etc. As assinaturas da senhorita Smith assemelham-se bastante às desses dois personagens. A senhorita Smith havia realmente conhecido os arredores de Xenaz, mas não se lembrava de os ter visto, nem acreditava ter ouvido falar deles, nem que lhes houvessem citado os nomes do síndico e do cura. Esses dois nomes são, porém, bastante divulgados na região e é possível que, durante o curso de suas visitas, seus amigos tivessem mostrado alguma ata onde figurassem aquelas duas assinaturas. O que podemos afirmar porque a sua probidade está acima de qualquer suspeita, tendo os nomes desaparecido completamente de sua memória supraliminar. Este caso de Flournoy pode ser considerado como clássico, apresentando um notável exemplo de voo livre e de atividade incessante do eu subliminar, independentes de qualquer influência externa. O elemento telepático, caso exista, é de pouca importância. O que observamos na senhorita Ellen Smith assemelha-se a uma espécie de exagero da capacidade construtiva subliminar, a uma hipertrofia do gênio, sem esta originalidade inata do espírito que faz dos sonhos de um R. L. Stevenson uma fonte de prazer para milhares de leitores. Para nós, os casos desse gênero, por mais curiosos do que sejam, só constituem uma introdução aos automatismos de um caráter mais profundo. Em nossa tentativa de descobrir as séries evolutivas dos fenômenos que determinam a existência de capacidades humanas cada vez mais elevadas, o menor incidente telepático, a prova mais banal, mesmo sendo prova de comunicações recebidas sem o auxílio dos sentidos, de um espírito encarnado ou desencarnado, superam em importância as ramificações e as produções mais complexas do próprio espírito do autômato. Possuímos uma série enorme de casos em que as experiências realizadas com a planchete revelaram, de forma indiscutível, a intervenção de um elemento telepático, de uma influência à distância exercida inconscientemente por pessoas presentes no espírito dos operadores e que provocam, por seu lado, os movimentos automáticos registrados pela tabela, quer quando dizia o nome das pessoas no momento em que suas fotografias eram vistas pelos assistentes, quer quando adivinhava o número de moedas que se achavam no bolso de um auxiliar, quando ele próprio não conhecia exatamente esses números, quer quando calculasse previamente a soma em dinheiro que determinada pessoa devia receber de um amigo e o nome deste último. Inclusive nos casos em que a pessoa interessada parecia ignorar o fato anunciado,
que dizia respeito a ela, era fácil convencer-se de que tal pessoa tinha, do fato em questão, um conhecimento essencialmente subliminar. O fato mais notável desse gênero é o do casal Newton, que se entregava a experiências que consistiam em a mulher escrever as respostas às perguntas que o homem formulava, também por escrito, sem que ela tivesse visto ou ouvido nunca uma só dessas perguntas. Essas experiências foram repetidas durante muito tempo e se algumas das respostas escritas pela Sra. Newton não possuíam qualquer relação com as perguntas a que se destinavam, o número de respostas exatas e justas continua sendo ainda muito considerável e autoriza a concluir que se tratava de algo além da coincidência. Ver Proceedings of TSPR, 9, pág. 61 a 64. Consideramos até aqui só os casos em que a ação telepática era exercida entre pessoas próximas, reunidas na mesma habitação. No caso da Sra. Kirby, que morava em Santa Cruz, Califórnia, os movimentos automáticos da mesa revelaram fatos concernentes a pessoas que moravam em Plymouth, Inglaterra, em particular a irmã de um criado da Sra. Kirby, criado este que participava das experiências e que era conhecido por um nome suposto e cujo verdadeiro nome foi revelado pela própria mesa. Proceedings of TSPR, 9, pág. 48. Ao lado destes casos de comunicações entre pessoas vivas existem outros em que a mensagem parece provir de uma pessoa falecida, quando, na realidade, na maioria dos casos a origem está no espírito de uma das pessoas presentes. É o caso citado frequentemente, do Sr. Lewis, Proceedings of TSPR, 9, pág. 64, no qual um médium que não podia, de modo algum, estar ao corrente dos assuntos da família de Lewis, que não conhecia, comunicou por intermédio de uma mesa uma mensagem procedente de uma das irmãs do último, falecida aos 2 anos de idade, antes do nascimento do Sr. Lewis. E o caso do Sr. Long, Proceedings of TSPR, 9, pág. 65, ao qual um médium comunicou uma mensagem de um antigo criado, cujo nome estava escrito erradamente e cuja mensagem significava que o criado morrera há 14 ou 15 anos, enquanto que as informações tomadas mais tarde confirmaram que o criado ainda vivia no momento em que a mensagem foi transmitida ao Sr. Long. Pode-se, nesta mesma categoria, classificar o caso transmitido ao Sr. Barrett, Proceedings of TSPR, 11, pág. 236. Relativo a um médium que, após implorar a uma sua amiga que pensasse de uma pessoa qualquer, descreveu automaticamente certos fatos relacionados a essa pessoa. Durante uma sessão espírita realizada na residência do Dr. Baralos, do Rio de Janeiro, a mesa anunciou que um vidro contendo ácido fênico quebrara-se às 8 horas da noite na casa da cunhada do médico, que também participava da sessão. Sua casa situava-se distante da de sua cunhada e ao voltar para sua residência pôde comprovar que aquilo era exato. Soube também que suas filhas, que ficaram em casa, ouviram um ruído numa habitação próxima, onde dormia uma criança atacada de varíola e onde se achava o vidro contendo ácido fênico e entraram precipitadamente no quarto, gritando: "O vidro de ácido quebrou!" É possível. E esta é a explicação do Dr. Alexandre do Rio de Janeiro, que nos comunicou o fato, que impressão emocional experimentada pelas jovens ao lançar aquela exclamação exercesse uma influência telepática na mãe e consequentemente na mesa, trazendo à superfície a mensagem que a segunda recebeu subconscientemente. Journal of TSPR, 6, pág. 112 a 115. Temos, a seguir, uma série de casos que propiciam um interessante campo à discussão das duas hipóteses rivais, a da criptomnese e a da influência exercida pelos espíritos. São, por exemplo, os casos observados por Woody Gould, Journal of TSPR, v. pág. 174 e Proceedings of TSPR, 9, pág.
99.109, nos quais desempenhou ativo papel, no sentido de que ele não apresentou nunca manifestações de automatismo, participou de sessões de escrita automática, acompanhado de uma jovem submetida a impulsos automáticos. A escrita obtida nestes casos constituía relação de fatos concernentes a personagens históricas, mortas há algum tempo, mais ou menos célebres, mas desconhecidos de Edglod e de sua acompanhante, especialmente desta, que pouco lera e possuidora de parcos conhecimentos gerais. A única explicação possível nestes casos é a de que o Edglod, primo e sogro de Charles Darwin, ele mesmo conhecido sábio que lera muito e era possuidor de extensos conhecimentos, podia não possuir uma lembrança supraliminar das personagens históricas, cujas vidas e episódios descrevia através da mão, mas que se tratava de um afluxo de recordações subliminares. Estes casos apresentam todas as dificuldades que apresenta a teoria das recordações esquecidas. Ver-se-á como um autômato de boa-fé pode, através da paciência, alcançar uma solução satisfatória da questão, bastando que nos propicie, com diversos companheiros, uma série de comunicações suficientemente extensas, cujo exame nos permitirá comprovar até que ponto os fatos que relatam essas comunicações foram vistos e ouvidos, sendo, a seguir, esquecidos. As comunicações semelhantes proporcionadas por outros autômatos nos colocam em situação de tirar uma conclusão geral, quanto à origem desses fatos retrocognitivos, se a recordação esquecida não basta para explicar a todas. O fato mais importante sobre isto consiste no relato, absolutamente verídico, a meu ver, prolatado por Stinton Moses em Spirit Identity, de uma série de mensagens comunicadas por compositores de música, relatando os principais acontecimentos da vida de cada um, de modo semelhante ao dos dicionários biográficos. Se essas mensagens nos foram propiciadas por autômatos de duvidosa probidade ou incapazes de fornecer a prova de outras mensagens que não podiam, de forma alguma, estar previamente preparados, não deveríamos levá-los em conta. Mas, no caso de Moses, como no da jovem das experiências de Edglod, e num grau mais elevado, possuímos provas indiscutíveis da existência de capacidades subliminares que podemos considerar suas biografias musicais como parte das séries que nos interessam neste momento. Sua particular natureza excitou a curiosidade de Moses e de seus amigos que foram informados por guias que se tratava, de fato, de mensagens provenientes dos espíritos em questão, mas que esses espíritos reavivaram as recordações de sua vida terrestre consultando as fontes de informação escritas. Isso equivale a impossibilitar a prova que se deseja proporcionar. Se um espírito é capaz de consultar sua biografia impressa, outros espíritos podem, da mesma forma, fazê-lo, e o espírito encarnado do autômato, de igual maneira. Moses considerava isto, pois ele próprio contava-me que a sensação subjetiva que experimentava ao escrever as biografias era diferente da que nele gerava a comunicação direta e real com o espírito. Desses relatos históricos relacionados a fatos longínquos, passo às mensagens provenientes de pessoas recém-falecidas e que possuem um elemento pessoal mais ativo. Esse elemento é constituído especialmente pela escrita. E essa prova da identidade fornecida pela semelhança de escritas pode ser deveras concludente. Porém, na apreciação dessa semelhança devem-se ponderar as seguintes considerações. Primeiro, a semelhança é frequentemente confirmada e reconhecida após um exame superficial e insuficiente. Para não haver dúvidas sobre isto é necessário, se não se quer recorrer a um perito, examinar minuciosamente as três escritas, a escrita automática do próprio sujeito, a deste em estado normal e a da pessoa de quem se acredita provém a mensagem, isto, nos casos em que o sujeito jamais tenha visto a escrita da pessoa falecida. Ao contrário, nos casos em que se conhece essa escrita, devemos pensar, em segundo lugar,
que um sujeito hipnotizado pode, frequentemente, imitar qualquer escrita conhecida com maior facilidade do que durante a vigília e que muitas vezes pode se tratar de uma capacidade mimética do sujeito subliminar que se manifesta nas mensagens sem a intervenção do eu supraliminar. Citarei alguns casos, nos quais o principal intuito consiste no anúncio de uma morte desconhecida do médium. É o caso observado pelo Dr. Liebald, Phantasms of the Living, e Pag. 293, sobre uma jovem americana que, passando uma temporada em Nancy, toma conhecimento, através da escrita automática, da morte de uma de suas amigas, que estava na América. Após colher informações, o fato foi confirmado. A amiga morrera, de fato, no dia em que o anúncio foi recebido em Nancy. No caso de Aksakov, uma jovem chamada Stremon, que vivia em Wilna, Rússia, recebe a notícia da morte de um jovem que vivia na Suíça e com o qual ela não desejara casar-se. Segundo a mensagem chegada 5 horas antes do falecimento, esta fora ocasionada por uma congestão. Mas, na realidade, tratava-se de um suicídio. Numa carta que a jovem recebeu 3 dias depois, de seu pai, que naquele momento se encontrava na Suíça, dizia-se, também, que a morte se produzirá por congestão pelo qual o autor da carta não poderia saber a causa exata da morte. Aksakov supõe que a pessoa morta deve ter atuado, de um lado, sobre a senhorita Stremon, e, do outro, sobre o pai dela, fazendo com que recebesse a mensagem automática impedindo que o outro desse em sua carta o motivo exato da morte. Proceedings of TSPR 6, Pag. 343 a 348. O caso de MW é dos mais curiosos. Proceedings of TSPR 8, Pag. 242 a 248. Homem correto, magistrado, assiste certo dia uma sessão de mesas falantes, onde constata possuir o dom da escrita automática. Imediatamente põe-se a atuar e, após adquirir a convicção de realmente possuir o dom, o exerce sempre que tem ocasião e frequentemente com assombrosos resultados. Obtém, com auxílio da escrita automática, informações sobre uma infinidade de assuntos que o interessam: o estado de saúde das pessoas ausentes, a morte iminente de pessoas doentes que os médicos não acreditavam estar em perigo, descrição do exterior e de circunstâncias de vida e morte de pessoas que jamais vira, mas nas quais outro frequentador das sessões estava pensando, etc. Vê-se que algumas dessas mensagens podem ser explicadas através da hipótese da telestesia subliminar, outros pela telepatia, com origem no espírito de pessoas vivas, outros ainda, pareciam provir do espírito de pessoas falecidas. O caso que se segue, publicado por Aksakov, mostra até que ponto as pessoas falecidas podem continuar ao corrente das coisas terrestres. Uma jovem russa, Shura, diminutivo de Alexandra, envenenou-se aos 17 anos, ao perder seu noivo Michel que, preso como revolucionário, foi morto na prisão. O irmão de Michel, Nicola, estava, no momento em que foi feita esta observação, estudando no Instituto Tecnológico. Um dia, uma senhora von Wessler e sua filha, a primeira se ocupava em práticas espíritas, que mal conheciam a família de Michel e Nicola, e cujas relações com Shura e sua família vinham de longa data, mas que nunca foram muito íntimas, receberam através de uma mesa uma mensagem de Shura rogando-lhes que avisassem sem falta a família de Nicola de que este corria o mesmo perigo que custara a vida do irmão. Tendo em vista a dúvida das duas mulheres, Shura tornou-se cada vez mais insistente, pronunciando palavras encolerizadas, que estava acostumada a proferir em vida, e para dar uma prova de sua identidade, materializa-se certa noite a Sofia, com a cabeça e os ombros envoltos numa auréola de luz. Isso, entretanto,
Não foi suficiente para que a Sra. Von Wesley e sua filha tomassem uma decisão. Finalmente, Shura comunica a Alice que tudo estava terminado, que Nicholas será preso e que elas se arrependerão de não obedecer. As duas mulheres resolvem, então, levar ao conhecimento da família de Nicholas os fatos a que, em virtude do comportamento exemplar deste último, não deram qualquer atenção ao que relataram as duas. 2 anos se passaram sem qualquer incidente, quando, certo dia, soube-se que Nicholas fora detido por participar de reuniões revolucionárias, na mesma época das aparições e mensagens de Shura, Proceedings of TSPR, 6, Pag. 349 a 357. O caso que relataremos pode ser considerado único no gênero. Trata-se do êxito de uma experiência direta, de uma mensagem projetada antes e comunicada após a morte, por um homem que considerava que a esperança de uma existência após a morte merecia um esforço hercúleo, não importando o resultado. O irmão da Sra. Finney, Proceedings of TSPR, 8, Pag. 248 a 251, meses antes de sua morte, pintou um ladrilho, de modo determinado, partindo e dando a metade a sua irmã. Depois disse-lhe que avisaria, no dia em que morresse, onde esconder a outra metade do ladrilho, assim como o conteúdo de uma carta que estaria oculta no mesmo lugar. Após a morte do irmão, a Sra. Finney recebeu através de uma mesa as prometidas comunicações, concernentes tanto ao conteúdo da carta como ao lugar onde estava oculta a outra metade do ladrilho. Essas comunicações eram absolutamente corretas. Todos podem tentar experiências desse gênero. E devo acrescentar que são as experiências de escrita automática, de cristaloscopia, etc., mais do que as concernentes às aparições espontâneas, as capazes de proporcionar uma informação real quanto ao grau em que os espíritos desencarnados guardam um conhecimento das coisas terrestres. Antes de encerrar este capítulo, façamos um retrospecto. Comprovaremos que os fenômenos motores nada mais fizeram do que confirmar e estender os resultados que o estudo dos fenômenos sensoriais nos fez entrever. Chamamos a atenção sobre o grau variável de amplitude das capacidades subliminares, quer no sono, quer no vigília. Assistimos a uma intensificação hiperestésica de uma capacidade comum terminar na telestesia e telepatia comuns, das quais as pessoas vivas ou mortas constituem o ponto de partida. Ao lado dessas capacidades que, na hipótese de uma existência independente da alma, nos parecem suscetíveis de explicação, notamos, igualmente, a existência de uma capacidade pré-cognitiva de determinado gênero, que nenhum dos fatos científicos conhecidos é capaz de explicar. Durante o estudo dos automatismos motores encontramos um terceiro grupo de casos que confirmam em todos os pontos os resultados fornecidos pela análise dos automatismos motores do sono e da vigília. As provas convergentes a este ponto supõem, ao serem colocadas em dúvida, uma audácia de negação incomum. Mas os automatismos motores ensinaram-nos coisa diversa, ao mesmo tempo mais enérgicos e persistentes que os automatismos sensórios, colocando-nos na presença de certos problemas que a natureza superficial e fugidia das impressões sensoriais nos permite, de certo modo, afastar. Assim, através da discussão do mecanismo dos fantasmas visuais e auditivos, se oferecem à nossa escolha conceitos opostos, o da influência telepática e o da invasão psíquica. Dizíamos que devemos admitir uma ação exercida pelo agente sobre o espírito do sujeito que recebe, estimulando os trajetos sensoriais do cérebro deste último, de tal forma que a impressão exterioriza-se sob a forma de quasi-percepção, ou então de uma modificação realizada pelo agente na parte de espaço onde se distingue uma aparição, talvez percebida por diversos indivíduos. Naquele momento, a hipótese da influência telepática pareceu-nos a mais natural, a menos extremada, das duas,
Talvez porque as imagens de que nos ocupávamos eram tão vagas e obscuras. Mas agora, ao invés de alucinações flutuantes, defrontamo-nos com impulsos fortes e duradouros que parecem vir das profundezas do ser e que, igual à sugestão hipnótica, são capazes de vencer as resistências e repugnâncias do sujeito que desconhece o repouso quando não age de acordo com esse impulso. Podemos também falar de influência telepática, mas agora o termo não será distinto de invasão psíquica. Esse forte influxo nervomotor, ainda que aparente ser estranho, corresponde, na realidade, quase exatamente, à ideia que possuímos de invasão, não só do espaço em que está o sujeito, mas de seu corpo e de suas capacidades. Essa invasão, ao se prolongar indefinidamente, pode se converter em possessão e unir e intensificar, ao mesmo tempo, as hipóteses anteriores, a da ação telepática sobre o espírito do sujeito e a presença fantasmogênica ao seu redor. O que, de início, parece uma simples influência, tende a se converter num comportamento persistente, o que, de início, parecia uma simples incursão no ambiente do sujeito, se converte numa incursão no próprio organismo. Esse ligeiro progresso do estado vago a uma relativa clareza da concepção apresenta-nos uma série de problemas novos. Mas não devíamos nos precipitar. Alguns desses fenômenos precedentes podem servir para que compreendamos os fenômenos mais desenvolvidos. Nos casos de desdobramento da personalidade vimos sobrevir os mesmos fenômenos, quando estava em jogo só a personalidade do sujeito. Vimos uma parte do eu subliminar dominar parcial ou temporariamente o organismo inteiro, quer dirigindo os movimentos de um braço, quer todo o sistema nervoso, e isso com graus variáveis de deslocamento da personalidade primitiva. O mesmo sucede com a sugestão pós-hipnótica. Percebemos que o eu subliminar recebia a ordem de escrever, por exemplo, parou a chuva e escrever imediatamente estas palavras sem considerar a vontade consciente do sujeito e desta vez também com graus variáveis de deslocamento do eu de vigília. Destes ao caso da Sra. Neumann, não há mais do que um passo. O eu subliminar desta última, ao pôr em movimento as capacidades supranormais e realizar um esforço nesse sentido, adquire o conhecimento de certos fatos procedentes do espírito da Sra. Neumann e serve-se da mão dela para os escrever automaticamente. O maior problema que surge, sobre isto, é o de saber como a Sra. Neumann adquiriu o conhecimento dos fatos, ou melhor, de que forma conseguiu escrevê-los. Mas, à medida que progredimos, torna-se mais difícil limitar o problema das atividades do eu subliminar do autômato. Nem sempre podemos afirmar que uma parte da personalidade do sujeito chegue ao conhecimento supranormal, através de um esforço pessoal. As provas a favor da influência ou da ação telepática externa parecem acumular-se cada vez mais. No caso de Kirby, pode-se supor que o espírito da irmã exerceu uma ação telepática de fora, que deu lugar a movimentos automáticos totalmente idênticos aos nascidos de dentro. Então, qual é o mecanismo? Devemos supor que o eu subliminar do autômato executa os movimentos obedecendo a uma ordem ou influência externa. Ou, então, o agente externo que envia a mensagem telepática executa ele mesmo os movimentos telecinésicos que acompanham a mensagem. Ponto capital. A ser discutido. Devemos supor que estes são também executados pelo eu subliminar do sujeito, sob a direção de um espírito externo, encarnado ou desencarnado. Ou, então, são efetuados diretamente por esse espírito externo. É impossível dizer qual dessas duas hipóteses é a mais correta. Sob certo ponto de vista, parece que o mais simples é atermos o quanto possível esta vera causa que é o subliminar do autômato e compilar as observações que atestam a existência nele de alguma faculdade capaz de produzir efeitos físicos que se estendem além do organismo. Sobre isto possuímos observações fragmentárias e inclusive a Sra. Neumann acreditava que sua caneta,
Ao escrever as mensagens que recebia telepaticamente, de seu marido, estava sendo movimentada por algo mais do que a atividade muscular dos dedos que a sustinham. Por outro lado, parece improvável atribuir a ação de um espírito externo aos impulsos e às impressões que, na realidade, pertencem ao próprio autômato e, ao mesmo tempo, negar-se a atribuir a mesma ação externa aos fenômenos que se dão fora do organismo do autômato e que se lhe apresentam como dados objetivos, tão exteriores ao seu ser como a queda de uma maçã. Ao refletirmos sobre estes pontos e admitir esse gênero de ação recíproca entre o espírito do autômato e um espírito exterior, encarnado ou desencarnado, obtemos uma variedade realmente desconcertante de combinações possíveis entre esses fatores, variedade de influências por parte do espírito ativo, variedade de efeitos que se manifestam no espírito e no organismo do sujeito passivo. O que produz essas influências e o que é deslocado ou substituído por elas? De que modo colaboram dois espíritos na possessão e na direção de um organismo? As palavras possessão e direção nos recordam um extenso número de tradições e crenças relacionadas aos efeitos que os espíritos das pessoas falecidas podem originar, graças à possessão e à direção que exercem sobre os vivos. A essas antigas crendices nos esforçaremos, no capítulo seguinte, para dar uma forma tão exata e estável quanto seja possível. Advirta-se que nos propomos atingir esse intento com uma disposição espiritual inteiramente nova. O estudo da possessão não é para nós, como para o sábio civilizado comum, uma simples investigação arqueológica ou antropológica de formas de superstição, totalmente estranhas ao pensamento sádio e sistemático. Pelo contrário, esse estudo se depreende diretamente de nossa argumentação anterior. Esta nos é absolutamente necessária, tanto para a compreensão dos fatos já conhecidos, como para a descoberta de fatos ainda desconhecidos. Sentimos-nos obrigados a examinar certos fenômenos definidos do mundo espiritual, com o fito de explicar certos fenômenos do mundo material. 9. Possessão, arrebatamento, êxtase. Aguardando novos dados que veremos surgir durante o desenrolar deste capítulo, que nos permitam dar uma definição mais ampla da possessão, vamos defini-la dizendo que é somente uma forma mais desenvolta do automatismo motor. A diferença entre esses dois estados consiste em que na possessão, a personalidade do autômato desaparece completamente durante algum tempo, durante o qual se produz uma substituição, mais ou menos completa, da personalidade. A palavra e a escrita são manifestações de um espírito alheio ao organismo do qual se apossou. As mudanças produzidas na opinião, no que se refere a esta questão, desde 1888, ano em que concebemos, pela vez primeira, a ideia deste livro, são deveras significativas. Naquela época existia um certo número de provas a favor das ideias que defendemos, mas, por razões diversas, essas provas podiam ser interpretadas de maneiras diferentes. Inclusive no que concerne aos fenômenos apresentados por Moses, poder-se-ia dizer que a direção sob a qual falava e escrevia, no estado de possessão, reduzia-se a mera autossugestão ou a impulsos oriundos de sua personalidade mais profunda. Não tive ocasião, que a gentileza de seus executores testamentários me propiciaram depois, de estudar toda a série desses fenômenos de acordo com as anotações originais de Moses, e de adquirir a convicção, que agora tenho, de que um fator espiritual desempenhava um papel importante nessa extensa série de comunicações. 93 Em resumo, não suspeitava então que a teoria da possessão pudesse ser apresentada como algo mais do que uma especulação verossímil, como uma nova prova a favor da sobrevivência do homem após a morte corporal. O estado de coisas, como sabe qualquer leitor dos relatórios da Sociedade de Investigações Psíquicas, sofreu uma mudança total durante os últimos 10 anos. Os fenômenos de êxtase da Sra. Piper, cuidadosamente observados, durante muito tempo,
pelo Dr. Dixon e outros, formavam, a meu ver, o conjunto de provas psíquicas mais notáveis de todas as que se produziram em qualquer campo. E, mais recentemente, outras séries de fenômenos de êxtase, obtidas com outros médiums, ainda que incompletas, acrescentaram provas materiais às que se concluíram das experiências da Sra. Piper. Daí resulta que os fenômenos de possessão, atualmente, são os melhores testemunhos e, intrinsecamente, os mais avançados de todos os que nos ocupamos. Mas o mero acréscimo de provas diretas, qualquer que seja a sua importância, está longe de ser a única causa das mudanças por nós referidas. Não só a evidência direta aumentou, senão que a evidência indireta, por seu lado, cresceu. A noção da personalidade, a da conduta ou orientação dada ao organismo pelos espíritos se modificaram, pouco a pouco, a tal ponto que a possessão, que até há pouco passava por mera sobrevivência do pensamento primitivo, pode ser agora considerada como o ápice, o desenvolvimento ulterior da maioria das experiências, observações e reflexões que nos mostraram os capítulos anteriores. Vejamos o que significa, na realidade, a noção de possessão. É preferível considerar, desde o início, este significado em toda a sua extensão, tendo em conta que as provas obtidas, em diferentes épocas, nada mais fazem do que confirmar, em última análise, o antigo significado do termo. Os casos modernos mais espantosos, entre os quais os distintos Moses e da Sra. Piper, que podem ser considerados como os mais característicos, apresentam analogias entre si bastante íntimas e semelhanças que uma análise atenta não tarda a descobrir. Pretende-se, pois, em primeiro lugar, que o autômato caia no êxtase, durante o qual seu espírito abandone o corpo, ao menos em parte, que entre, em todo caso, num estado no qual o mundo espiritual se abre, mais ou menos, à sua percepção e no qual, igualmente, e aqui está um elemento novo traço, o espírito ao abandonar o organismo favorece a invasão deste por outro espírito que dele se serve, mais ou menos da mesma forma que o próprio espírito do sujeito, o cérebro que se encontra parcial e temporalmente desprovido de direção, facilita que, às vezes, um espírito desencarnado se apodere dele e assuma, num grau que varia segundo os casos, a sua orientação. Em casos como o da Sra. Piper, 2 ou mais espíritos podem dirigir, simultaneamente, diferentes porções do mesmo organismo. Os espíritos dirigentes provam sua identidade reproduzindo, através da palavra ou da escrita, fatos pertencentes às suas recordações, não as do autômato. Podem também dar provas de outras percepções supranormais. As manifestações desses espíritos podem diferir consideravelmente das da personalidade normal do autômato. Mas até um certo ponto se trata aqui de um processo de seleção, antes que de adição. O espírito escolhe as partes do mecanismo cerebral de que deseja servir-se, mas não pode pedir a este mecanismo nada além daquilo de que seja capaz de proporcionar-lhe, em virtude de sua organização funcional. O espírito pode, é certo, reproduzir fatos e nomes desconhecidos para o autômato, mas esses fatos e nomes devem ser tais que o autômato seja capaz de repeti-los, facilmente, como se deles tivesse conhecimento. Não pode tratar, por exemplo, de fórmulas matemáticas ou de frases chinesas, se o autômato desconhece matemática e chinês. Ao fim de certo tempo, o espírito do autômato readquire seu lugar e sua atividade. Ao despertar, o autômato pode ou não lembrar o que lhe foi revelado no mundo espiritual, durante o êxtase. Em certos casos, Swedenborg, existe a lembrança do mundo espiritual, sem que tenha havido apossamento do organismo por um espírito exterior. Em outros casos, Cagnetti, o autômato expressa durante o êxtase o que experimenta, mas não o recorda uma vez desperto. Em outros casos ainda, Sra. Piper,
O que se manifesta com maior assiduidade não é o espírito do autômato, e quando isso acontece, estas manifestações têm duração efêmera, pois, geralmente, o que fala e escreve é um espírito dirigente, sem que o autômato guarde a menor lembrança do que lhe ocorreu durante o êxtase. Tal doutrina parece nos levar diretamente às crenças da Idade da Pedra.